Você acredita no reino espiritual? Nós somos a todo tempo guiados pelo Espírito de Deus. Eu estava aqui para falar com vocês um pouquinho mais sobre assuntos que eu amo, sobre a nossa vida, sobre a forma que Deus age. E eu estava pensando que a palavra diz que nós somos deuses e o Espírito verdadeiramente fala conosco a todo tempo. Eu peguei a minha Bíblia, abri em qualquer lugar e saiu do nada em Salmos 82 que diz: eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, todos vós, filhos do Altíssimo. Olha só, eu estava pensando nisso e eu abri a minha Bíblia nesse versículo do nada. Eu disse uma vez assim que eu nunca abro a minha Bíblia aleatoriamente porque eu sei das promessas de Deus para mim. Mas agora eu estava pensando mesmo, né, assim, se eu achasse esse versículo fácil para falar, lógico que eu posso digitar na internet o versículo e já vai aparecer facilmente, mas eu quero dizer para você que eu apenas abri e o Espírito de Deus ali ministrou justamente aquilo que eu estava buscando. Somos a todo tempo temos a ajuda do Espírito. Como que é difícil, né? A gente compreender que temos o poder da palavra que sai da nossa boca, o poder de realizar. Como que é difícil pessoas acreditar o que a Bíblia Sagrada nos ensina. É muito complicado, mas quando eu olho para a história bíblica, todos aqueles que fizeram desta forma, teve uma resposta, e até nos dias de hoje nós temos resposta àqueles que ousam em ver o poder da palavra. Eu quero ler alguma coisa para você. Aqui no livro de Gênesis 30, 37, Jacó fez aí uma prova. Desculpe aí o barulho de fundo, que está tendo obra aqui na minha casa, mas eu não vou deixar de gravar este conteúdo. Diz assim: Gênesis 30, do 37 ao 43. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou neles riscas brancas, descobrindo as brancuras que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente ao rebanho, nos canos, nas pias de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebia os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para os listrados, e para todo o negro entre os rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, separando o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas de canos, nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não os punhas. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Essa história diz assim que
Jacó estava achando que estava sendo injustiçado pelo seu sogro e ali ele decidiu fazer algo para provar, né? Eu acho que para provar para nós mesmos, Deus ali nos mostrando a possibilidade de Jacó usou ali uma técnica de raspar aquelas varas e ele acreditou que se ele acreditasse que ali aqueles animais iriam nascer justamente igual às listas ali, as riscas que ele fazia naquelas varas, ele acreditava que ali ia nascer desta forma. E desta forma nascia ali os rebanhos, de forma que Jacó ali ficou muito rico, tendo os animais. Pegou as varas, riscava, colocava diante do coxo, e quando elas vinham ali e davam ali as suas crias, conforme aquelas varinhas que Jacó riscava. Nós vemos um poder do ser humano de imaginação, assim como eu tenho sempre falado, e a palavra que nos diz, Jacó imaginou que ali os rebanhos iriam nascer listados, salpicados, como aquela vara de álamo que ele mesmo ali descascava. Imagina só. O poder de criação. Jesus dizia, né? Tudo que você pedir, orando, crer de receber, você tem. E Jacó acreditou ali. Jacó é lá atrás, mas eu acredito no Espírito de Deus que sempre ali ministrava. Antes mesmo da vinda de Jesus, o Espírito de Deus falava com o homem e ensinava, mostrava, né, as formas. Como quando Deus falou para Abraão olhar para o céu ali e imaginar que aquelas estrelas fossem como a sua descendência. Olha só, imaginar que seria ali como a descendência, assim seria a descendência de Abraão, como aquelas estrelas dos céus. É preciso nós criar uma imagem na nossa mente e acreditar na palavra que sai da nossa boca. Lá no livro de Êxodo também, 15, 23 até o 27, os rios ali, as águas, estavam muito amargas, eles chamavam ali de Mara. E ali Moisés teve ali como eu já disse, o Espírito de Deus ali, né, na mente de Moisés, diz para Moisés pegar uns galhos, olha só, e jogar dentro da água, que a água se tornaria doce. Então ele pegou ali um galho, pegou e jogou dentro da água. E aquelas águas se tornaria doce por causa daquele galho. Na verdade, é uma crença em algo que a gente faz. Não acontece na nossa vida porque nós não acreditamos naquilo que nós fazemos. Os macumbeiros, quando eles fazem aí essas obras contrárias e acontecem, é porque eles estão acreditando naquela obra que eles estão fazendo. Nada mais que isso. Mas como é difícil nós acreditar, né? Como que podemos expulsar um espírito mau? Como podemos expulsar demônios? Senão por acreditar na palavra, no poder da palavra que sai da nossa boca, seria autoridade no reino espiritual e ali demônios teriam que ser ali manifestos e sair das pessoas. Eu vejo isso, eu sou prova viva disso. Quantas vezes eu expulsei demônios? Às vezes eu só chegava perto ali, já se manifestava. Quantas vezes eu vi isto? Talvez você aí do outro lado duvida disso. E tudo que nós olhamos na Bíblia, na história bíblica, nós vemos ali o Senhor sempre ensinando que é desta forma. Eles faziam, eles imaginavam e ali acontecia. Tudo era desta forma. Lá também no livro de 2 Reis, capítulo 4, do 38 ao 41, conta a história da morte que havia na panela.
Eu gosto muito dessas histórias ali do livro de Reis, onde ali os profetas, eles eram bem ousados mesmo. E ali quando estava tendo aquele caldo envenenado, de aquelas parras bravas, o profeta ele diz, traz um pouco de farinha, ele joga ali dentro daquele caldo, olha só, uma atitude que neutralizou ali pela crença, por ele acreditar que aquela farinha ia neutralizar o poder do veneno mortal. Dá para você entender? As coisas não ocorrem muitas das vezes na sua vida porque falta você acreditar na palavra que você fala. Se você determina isso está curado e nem você mesmo consegue acreditar, como que você verá, né? As manifestações? Nunca vai ver. Mas a partir do momento que você declarar algo e você acreditar, então aí você vai segurar. Às vezes, a gente se baseia nas pessoas que nós achamos que são santarrões, que têm muita fé, e dizemos, mas fulano de tal, ela tinha muita fé e ela morreu de tal doença, ela disse que acreditou. Nunca se baseie na fé do outro. Você não sabe como ela estava crendo, porque se ela crê, ela recebe. Então quer dizer que ela não creu de todo o coração, se ela não recebeu. Mas não se baseie nisso. Faça aí o seu teste, as suas provas, para você ver ocorrer coisas. Se algum dia você vê uma pessoa perturbada perto de você, experimenta aí usar fé e expulsar esse mal. Expulsar esse mal da vida da pessoa. Existe tudo uma regra, as leis do universo que nos mostram, né? Que temos sim que estar ali, vamos dizer assim, preparado para certas ocasiões. Porque conta uma história, os 7 filhos de Cefas, quando ele foi ali expulsar espíritos, aqueles espíritos se voltam para ele e dizem assim, mas nós conhecemos Jesus, conhecemos Paulo, mas você quem é? Porque é preciso nós sabermos também, né? Existem regras, e essa regra é você sempre andar em amor, você andar em linha com a natureza, com as coisas, lembrando-se que o mal que você faz ao outro, você vai estar fazendo a você mesmo. Se você cava um buraco para o outro, se você deseja o mal, é você que vai se dar mal lá na frente. Mas quando, desculpa, quando você anda de uma forma que você olha para dentro de si mesmo, olhando para dentro de si, e tendo uma segurança que você pode fazer sem nenhum problema. O que não pode ter é condenação. Lembre-se sempre que Jesus levou o castigo, os nossos pecados, as nossas culpas. E se daqui para diante você procura viver de uma forma reta, porque não existe pessoa perfeita na face da terra. Mas se você procura sempre estar ali, se corrigindo, se julgando, né? Se nós julgássemos nós mesmos, nós não precisaríamos ser julgados. Mas muitas das vezes nós julgamos o outro, mas nós não olhamos para nós, não olhamos as nossas falhas. Aí está o problema. E aí nós morremos, como diz lá em Salmos, como qualquer um dos príncipes, sem usar o poder, a autoridade que Cristo nos delegou, nos deu. Ele nos mostra a forma que nós devemos sempre agir, e assim não dá nada errado, mas tudo daria certo. Mas muitas das vezes nós queremos fazer pela metade, de qualquer jeito, e aí não funciona. Não tem como. Não funciona mesmo. O que adianta? A instalação elétrica aqui da minha casa estiver toda o fio passando, tudo certinho. Colocar ali a luz, mas se eu não acionar o interruptor, eu não tenho luz. Ou também, se tiver tudo ali certo, mas se não tiver ligado lá na rede central, eu vou apertar aqui e não vai acender. Tem tudo um conjunto. E esse conjunto, essas regras,
Se você tem assistido os meus vídeos, eu falo muito sobre as leis do universo, a forma, né, que Jesus Cristo nos ensinou para nós não viver como qualquer um, mas como filho, como imagem e semelhança de Deus. Nós sofremos por ignorância, por falta de conhecimento do poder delegado a nós. Somos reis, rainhas, sacerdotes. Somos representantes do reino, mas vivemos como um mortal comum, sem usar o poder e a autoridade, sempre reclamando da situação. Mas eu quero convidar você, leia ao menos ali os milagres que ocorreu nos evangelhos. E lembre-se que você pode também fazer as mesmas obras, desde que você acredita na palavra que sai da sua boca. Acredite, e você vai ver grandes coisas. Tenha certeza disso. Lembre-se, tudo o que pedirdes em oração, crede receber, e você terá. Tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima aí, bye bye. Deixa o seu like, seu joinha, tá bom? Para ajudar eu a divulgar este trabalho com propósito. Mais uma vez, eu peço desculpa aí pelos barulhos aí de fundo, tá bom? Tchau, tchau.